Olá, salmista, seja muito bem-vindo para mais uma aula, para mais uma mini aula. Hoje vamos aqui na mini aula 4 sobre história da igreja. Então, sem muita enrolação, vamos direto para a aula. Olá, salmista, eu sou o pastor Michel Lima e vou te conduzir nessa mini aula, onde nós estamos aqui dando sequência ao nosso estudo sobre história das doutrinas e hoje, então, com a aula, com a mini aula 4, a teologia dos reformadores. Então, vamos lá, vamos para essa mini aula. Qual é a primeira questão? Questão número 1, por que a doutrina da justificação pela fé é central na teologia de Lutero? Ela é central porque define como o ser humano é aceito por Deus. Para Martim Lutero, a justificação é um ato forense, ou seja, uma declaração vinda direto de Deus, não uma transformação interior, né? O pecador é declarado justo com base na justiça de Cristo recebida pela fé, né? Ou seja, diferente de algumas visões, e principalmente a visão pelagiana, né, ou semi-pelagiana, mas principalmente a visão pelagiana, Jesus é um exemplo, ele é um modelo. E Lutero está argumentando justamente que não. Jesus, ele se sacrifica realmente para que o pecador encontrasse justiça diante de Deus. E essa justiça, então, ela é declarativa, né? Ela é imputada ao pecador através do sacrifício de Cristo. Então, sendo assim, uma justificação que ela vem direto de Deus para o pecador, e não algo que o pecador em si é que, vamos dizer, que produz, né? Então esse é um ponto importante. Questão número 2. O que significa a expressão simul ius et peccator? Significa que o cristão é ao mesmo tempo justo e pecador, né? Ele é justo, uma vez que a justificação em Cristo é imputada sobre ele, porém ele é pecador, já que sobre ele está o pecado ainda reside, ou o pecado ainda tem força sobre o pecador, e essa tensão ela só será consumada realmente no momento da glorificação, quando um novo corpo, um corpo glorificado, então nós estaremos livres então desses efeitos do pecado sobre a carne. Questão número 3. Como Lutero compreende o livre-arbítrio após a queda? Ora, a própria questão número 2 já nos dá aí um indicativo, né? Ele entende que a vontade humana ela está cativa ao pecado. E não, o ser humano ele não tem liberdade para escolher por Deus ou para escolher o certo por si só, né? Somente a graça divina pode libertar, então, o indivíduo, o ser humano, tornando possível, então, tornando possível uma vida na fé, né? O justo, ele viverá pela fé, mas essa fé, ela só habita o indivíduo a partir da ação, por isso que é necessária a ação do Espírito Santo. Porque o ser humano por si só, dada o efeito do pecado sobre ele, né, não consegue caminhar nessa direção livremente. Então, não há, nesse sentido, não há livre-arbítrio, uma vez que nós não somos capazes de escolher não pecar. Então, esse é o ponto aqui. Questão número 4. Qual é a principal diferença entre Lutero e Zwinglio na compreensão da ceia do Senhor? Para Lutero, Jesus estava realmente presente no momento da ceia através dos elementos. A gente vai chamar isso de consubstanciação, né? Jesus presente em, com e sob os elementos ali no momento da ceia. Para Zwinglio, a ceia ela é um memorial, ela é um memorial simbólico, puramente simbólico, né? Enfatizando a lembrança e a confissão,
aí comunitária, né, exortando, pegando, por exemplo, como referência justamente a fala de Jesus quando diz que toda vez que comer do pão, que beberdes do vinho, fazei em memória de mim. Então, para Zwinglio, a ceia, ela é um sacramento, porém é um sacramento memorial simbólico. Como Zwinglio entendia a relação entre Deus e a criação? Para Zwinglio, há uma distinção radical e bem enfática e marcada entre o Criador e a criatura. Então, ele afirmava, por exemplo, que toda a realidade depende totalmente de Deus. Isso é até para refutar pensamentos que havia na época, né? Por exemplo, um pensamento de que Deus e o diabo estão lutando pelas almas humanas, né, e tudo mais. Então, assim, Zwingli vai fazer uma distinção muito bem definida. Você tem o Criador, que é Deus, e tudo mais é criatura. Então, nada concorre com o Criador, né? Porém, há uma questão que ele vai enfatizar, é que dentro dessa divisão e dessa soberania de Deus, o coração humano ele é criado por Deus para a adoração ao Deus verdadeiro. Porém, dado a influência do pecado, o ser humano ele vai estar sempre propenso à idolatria. Então, o ser humano ou vai estar curvado diante do Deus verdadeiro ou diante de algum Deus falso, de algum ídolo, né? Então, Zwinglio vai estabelecer, vai formar uma teologia muito enfática quanto essa questão, né, da soberania divina e da rejeição da idolatria. Isso é um ponto marcante. Qual a principal contribuição de João Calvino para a teologia reformada? João Calvino foi um dos teólogos mais importantes, principalmente no período da Reforma. Isso porque ele sistematizou a teologia, né, essa teologia reformada, ele sistematiza e organiza ela de uma forma coerente e consegue fazer isso como ninguém jamais tinha conseguido fazer desse jeito. E ele então desenvolve temas que são importantes e são caros para o pensamento cristão, temas como conhecimento de Deus, a predestinação, a providência divina, sobre a autoridade das escrituras. Então, a obra de Calvino, ela oferece realmente uma estrutura teológica mais completa do que qualquer outro predecessor de Calvino, e realmente oferecendo uma teologia muito robusta. O que distingue, então, reforma radical dos demais concorrentes da reforma? A reforma radical buscava, então, uma ruptura mais profunda em relação ali com a reforma protestante, e ele queria realmente uma ruptura bem mais profunda com a igreja institucional, né, com o movimento católico, em algumas situações até propondo uma reforma já em cima da reforma que estava acontecendo. Então, o que estava em jogo ali e o que a reforma radical queria era uma separação totalmente, uma separação total entre igreja e Estado, o batismo apenas para crentes. Então, assim, havia uma questão aí, uma forte luta contra o nominalismo religioso, né, o nominalismo cristão, ou seja, aquela pessoa que faz parte da igreja ali, mas que não é de tudo convertida, tá ali só vai indo com os outros, né? Tinha uma ênfase também num discipulado rigoroso, isso era um ponto importante, uma rejeição, né, total aí à coerção religiosa, ou seja, liberdade de culto, liberdade de crença, já que era um período onde, mesmo dentro da reforma, protestante, ainda havia essa coerção os hereges ainda tinham hereges sendo mortos, então as pessoas não tinham a liberdade de desenvolver o seu próprio pensamento, né? Então você tem ainda esse
vamos dizer assim, um cenário ainda de muito conflito. No caso de Zwinglio, por exemplo, na Suíça, há confronto armado entre católicos e protestantes. Então, assim, pega-se em arma realmente. Então, a reforma radical ela vai fazer uma forte denúncia nesse sentido. Um dos grupos que é muito marcante nesse período são justamente os anabatistas, que recebem esse termo porque vão defender, inclusive, que mesmo aqueles que já haviam sido batizados na infância devem ser rebatizados. Isso que quer dizer justamente o termo anabatista, né? O rebatismo. Então, eram grupos que estavam ali lutando realmente por uma reforma ainda mais radical que levasse o cristão para um modelo religioso de maior pureza, de maior, vamos dizer, de maior conexão com o cristianismo primitivo, principalmente enfatizando essa liberdade de culto, liberdade de pensamento e a não coerção nesse sentido, né? E eram pacifistas, né? Infelizmente, muitos deles foram mortos, inclusive por terem essa ênfase no batismo. Uma das maneiras como alguns anabatistas eram martirizados era através de afogamento. Então, querido salmista, esse é o conteúdo da mini aula número 4. Te convido a ler a apostila, a estar acompanhando, a assistir às aulas, né? Assista às aulas, leia as apostilas e não deixe de acompanhar as outras aulas também. Um bom estudo, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.